É com enorme satisfação que o município do Porto recebe uma vez mais a cerimónia de entrega do Grande Prémio Fundação Ilírio Pinho. É muito importante que as sociedades tenham as suas figuras de referência, ou como os ingleses chamam os role models. Pessoas que gozam de uma autoridade, respeito e admiração inquestionáveis. Pessoas que se assumem como líderes simbólicos de uma comunidade, servindo de inspiração e de orientação para todos os seus concidadãos. Pessoas que infundem valores, incentivam comportamentos e promovem práticas que melhoram a nossa vida coletiva. Ora, o Grande Prémio Fundação Ilírio Pinho é essencialmente uma forma de valorização pública destas figuras de referência, enaltecendo o seu papel na sociedade portuguesa. Agora, volta a ser premiada uma personalidade de inatacável estatura humana, intelectual e cívica. Um homem que inscreveu o seu nome na história de Portugal com uma vida dedicada a servir o país, a defender os valores da liberdade, do pluralismo e da tolerância. O Sr. General António Ramalhianes é um dos pais fundadores do Portugal democrático. Foi um dos principais líderes do nosso processo de democratização, revelando firmeza e determinação em momentos decisivos para o fortalecimento do atual sistema político. Num país dilacerado pelo radicalismo político do PREC, o Sr. General Ramalhianes soube ser um pilar de estabilidade, de moderação e, acima de tudo, de compromisso. Há uma célebre fotografia do Sr. General Ramalhianes de pé num carro descapotável durante a campanha para as presidenciais de 1976. Na altura, o candidato e os seus apoiantes estavam a ser ameaçados com tiros. A foto capta o Sr. General em pose de desafio, com as mãos sobre as ancas, semblante rígido e olhar aquilino. Esta é seguramente uma imagem que vale mais do que 1000 palavras que eu possa dizer. Ilustra com eloquência a frontalidade, a coragem e a resiliência com que o Sr. General Ramalhianes pautou a sua vida política e militar. Numa sondagem recente, o Sr. General Ramalhianes é considerado o melhor Presidente da República desde o 25 de Abril. Isto diz bem do carinho que os portugueses sentem pelo Sr. General e de como o Sr. General se afirmou como um modelo do que deve ser um chefe do Estado, enquanto o foi e depois disso. Creio, pois, que a atribuição deste prémio traduz o sentimento de gratidão que o Sr. General Ramalhianes suscita nos portugueses. Trata-se de uma distinção não só justa, como inteiramente pertinente à luz da necessidade a que já aludi de preservar o legado das nossas figuras de referência. A distinção que em 2022 galardoou o Cardeal Tolentino de Mendonça e em 2023 o genial arquiteto Álvaro Siza Vieira visa, todos os anos, homenagear um português de excelência que o país reconheça como cidadão exemplar. Desta vez, premiamos o Presidente, o General e o Professor doutorado em Ética e Ciência Política. Nos 50 anos da Revolução de Abril, Ramalhianes é o exemplo vivo de um oficial e cavalheiro da democracia. É um dos raros portugueses que gera consenso, um ponto de encontro dos nossos desencontros. Na medalha que vamos entregar ao Sr. General Ramalhianes está escrito liderança. E é, de facto, pela sua exemplar liderança como militar e como primeiro presidente eleito na nossa democracia que o cidadão António dos Santos Ramalhianes entra na história de Portugal. Foi o homem que mais poder teve nas mãos e o que mais poder soube distribuir, equilibrando uma sociedade crispada como a de hoje, onde Ramalhianes já não tem poder, mas tem a máxima autoridade. Homenagear homens como Ramalhianes, disseminar o seu exemplo pela palavra e pela ação, é cultivar uma força de contágio de que não devemos abdicar. No caso do general Ramalhianes, o que deve contagiar-nos é a sua conduta ética, o seu compromisso cívico, a sua descrição, a sua coerência, a sua noção de missão e a sua dedicação à causa pública e ao país,
antes, durante e depois dos muitos papéis que desempenhou na vida académica, militar e política. No fundo, o que nos deve inspirar é o seu empenho e a sua esperança em Portugal. Se me permitem, a minha primeira nota é por isso pessoal, para dizer que é um privilégio poder viver ao mesmo tempo que o general Yanes, poder ter memória viva da sua luta pela democracia, pela liberdade, pelos direitos fundamentais, sem os quais a nossa vida teria sido outra. Há pessoas maiores do que o seu tempo, maiores que um contexto, maiores que um partido, movimento ou ideologia. Há pessoas que nos recordam, pelo seu percurso de vida, que a história é feita por mãos humanas. E, sem mãos humanas, a história não acontece. Depende sempre do nosso engenho, da nossa vontade, da nossa capacidade de fazermos o melhor possível com as condições que nos são dadas. Sem o lamento desculpabilizante, mas com a coragem mobilizadora. O presidente Ramalhianes é uma dessas pessoas. Lembra-nos que a nossa democracia, como hoje a conhecemos, não nos foi oferecida, não estava escrita nas estrelas. Teve de ser conquistada, com risco pessoal por tantos, militares e civis. Teve e tem de ser construída todos os dias com o empenho e a criatividade cívica de todos, encontrando equilíbrios difíceis, reconciliando diferenças, debatendo caminhos de futuro, mas construindo sempre. No presidente Ramalhianes, talvez mais do que em qualquer outra pessoa, os portugueses encontram uma referência e um herói consensual. O Dr. Carlos Magno disse que eu tinha dito, invocando um grande escritor português, que a pátria, Portugal, não deve nada a ninguém. Não deve nada a nenhum de seus filhos. Por uma razão simples. Tudo deve a todos. Deve ao professor universitário, mas como deve a ele, deve ao trabalhador rural. Isto para dizer que esta cerimónia, esta homenagem, me sensibiliza e agradeço, Sr. General, as palavras que me foram dirigidas, excessivamente generosas, mas para vos dizer que, tendo em consideração esta afirmação e a verdade que contém, eu não merecia homenagens. Creio que é com realismo que devemos aproveitar todos os nossos recursos e potenciar todas as oportunidades, as que se nos oferecem e aquelas que o nosso engenho possa criar. E o primeiro passo é olhar, mas olhar verdadeiramente para ver o futuro. E nesse olhar não se pode deixar de incluir um vasto espaço marítimo de Portugal, tudo o que ele implica em matéria de responsabilidades e de defesa e de potencialidades, nomeadamente económicas. Um povo, qualquer povo, neste caso o nosso, se alijar os seus defeitos e potenciar as suas qualidades, pode ainda construir com realismo e objetivos claros o futuro que deseja e merece, e não aceitar o futuro que acontece por mera força das circunstâncias. Um futuro com sentido e propósito estratégico, um futuro que possa trazer a felicidade à maioria dos portugueses. Mas, além de instrumentos e meios, é absolutamente dominante o querer. E permitam-me que realce a vontade
o empenho, o querer de todos, mas de todos os portugueses. Como diz Miguel Torga, somos nós que fazemos o destino.